Imagine um campo de batalha há mais de 2000 anos. Não há o som estrondoso das metralhadoras modernas, nem o rastro de fumaça da pólvora. O que se ouve é algo mais sutil, quase imperceptível. O assobio de uma pedra cortando o ar. De repente, impacto. Ossos se quebram, elmos são amassados, soldados tombam. Essa era a realidade de uma das armas mais mortais da antiguidade. Uma arma que muitos enxergam como simples ou até rudimentar, mas que, em termos de eficácia, pode ser comparada às metralhadoras da era cristã. Estamos falando das fundas. A imagem que temos delas é quase sempre associada a Davi e Golias, um jovem pastor contra um gigante. Mas essa cena bíblica é apenas a ponta de um iceberg histórico. O que descobertas arqueológicas recentes revelaram é que a funda não era uma arma isolada de camponeses ou pastores, mas um armamento de guerra sistematicamente empregado por diferentes exércitos ao longo de séculos. Em escavações realizadas em sítios da Grécia, da Península Ibérica e do Oriente Médio, arqueólogos encontraram milhares de projéteis de chumbo moldados especialmente para fundas. A quantidade é tão impressionante que alguns especialistas chegaram a compará-las com munições modernas de metralhadoras. Isso significa que em determinados campos de batalha, o céu inteiro poderia ter sido coberto por uma chuva de pedras letais lançadas com velocidade quase invisível ao olho humano. Mas como uma arma tão simples poderia ser tão eficiente? Para entender, precisamos olhar para a física por trás do movimento. Um soldado treinado era capaz de lançar um projétil a mais de 100 km por hora, às vezes alcançando distâncias superiores a 300 metros. Imagine estar em um campo aberto, protegido apenas por um escudo de madeira ou bronze, e ver dezenas de pedras disparadas contra você, cada uma com força suficiente para esmagar o crânio de um homem. Não por acaso, cronistas da antiguidade descrevem os fundibulários, soldados especializados no uso da funda, como peças decisivas nas batalhas. Um exemplo clássico vem do Império Romano. Os romanos eram obcecados por disciplina militar e logo perceberam o potencial da arma. Em muitas legiões, existiam destacamentos inteiros de fundibulários recrutados das Ilhas Baleares, região famosa pela habilidade de seus guerreiros. Diz a tradição que, desde pequenos, as crianças baleáricas eram treinadas para usar a funda. Seus pais só lhes davam comida quando conseguiam derrubar o pão colocado em cima de uma pedra a certa distância. Era, portanto, uma habilidade transmitida de geração em geração, transformando camponeses em verdadeiros atiradores de elite da época. Mas o que talvez surpreenda mais é o quanto a arqueologia vem mostrando que essas armas foram usadas de maneira ainda mais massiva do que se imaginava. Em sítios da Guerra do Peloponeso, na Grécia, arqueólogos descobriram depósitos inteiros com milhares de balas de chumbo. Muitas delas traziam inscrições gravadas antes da batalha, mensagens como "leve isto" ou "para seu inimigo". Eram palavras de intimidação que voavam junto com o projétil, uma mistura de tecnologia, psicologia e brutalidade. Se hoje conhecemos a guerra de propaganda, já naquela época havia algo parecido, palavras que matavam, literalmente. E o impacto psicológico não parava por aí. Imagine o terror de estar em marcha e ouvir apenas o zunido de pedras invisíveis que, em questão de segundos, derrubavam companheiros ao seu lado, sem fumaça, sem aviso, apenas o silêncio cortado por um som mortal. Isso explica porque, em muitos relatos, soldados experientes temiam mais os fundibulários do que os arqueiros. A flecha, pelo menos, podia ser vista e evitada. A pedra da funda, não. Mas seria exagero chamar a funda de metralhadora da antiguidade? Os especialistas dizem que não. Enquanto um arqueiro conseguia disparar algumas flechas por minuto, um fundibulário bem treinado poderia lançar 6 a 8 projéteis no mesmo intervalo de tempo. Multiplique isso por centenas de soldados, e você terá uma tempestade de pedras equivalente a uma rajada de fogo automático. A diferença é que, em vez de chumbo revestido em pólvora, eram pedras e balas moldadas que voavam com a mesma letalidade. Um dado curioso é que o próprio design da bala de funda evoluiu ao longo do tempo. Se no início eram simples pedras arredondadas, logo passaram a ser fabricadas em chumbo,
com formatos ovais que lembravam pequenas azeitonas. Esse formato não era à toa, reduzia a resistência do ar, aumentava a precisão e fazia o projétil girar em espiral, como uma bala de fuzil. Sim, há mais de 2000 anos, engenheiros militares já aplicavam princípios balísticos que só seriam redescobertos muito tempo depois. Mas o que realmente surpreende os historiadores é a escala de uso. Em algumas campanhas romanas foram registradas escavações com mais de 30.000 projéteis de funda em um único campo de batalha. 30.000. Isso sugere que, em momentos cruciais, a funda não era apenas uma arma auxiliar, mas o coração de estratégias militares. A comparação com as metralhadoras ganha ainda mais força quando pensamos no efeito psicológico coletivo. Assim como a rajada de uma metralhadora impede avanços inimigos pelo medo e pelo caos, as fundas faziam exatamente o mesmo. Tropas inteiras podiam ser paralisadas, presas em posição defensiva, incapazes de avançar sob o bombardeio constante de projéteis. E a história da funda não termina na antiguidade. Povos medievais ainda a utilizavam em cercos, especialmente para atingir defensores em muralhas. Alguns registros indicam que até mesmo no período das cruzadas, guerreiros cristãos recorreram às fundas em momentos estratégicos. No entanto, com o avanço das armas de pólvora, a funda foi gradualmente abandonada, reduzida à lembrança de um passado em que pedras podiam decidir impérios. Ainda assim, os achados arqueológicos recentes nos obrigam a reconsiderar sua importância. Afinal, se milhares de projéteis continuam enterrados em solo europeu e asiático, isso mostra que a história da guerra não pode ser contada apenas a partir de espadas, lanças e arqueiros. Houve uma arma silenciosa, aparentemente humilde, mas devastadora, que moldou batalhas e redefiniu estratégias. E aqui surge uma pergunta intrigante. Será que subestimamos o poder dessas armas justamente por sua simplicidade? Se a arqueologia ainda está revelando novos depósitos de projéteis, talvez tenhamos apenas arranhado a superfície de um fenômeno militar muito maior. Talvez, em termos práticos, a funda tenha sido mais decisiva para a expansão de alguns impérios do que armas mais sofisticadas que sempre receberam maior destaque nos livros de história. Pensar nisso é lembrar que a guerra não é apenas feita de heróis com espadas erguidas, mas também de homens anônimos que, com uma simples tira de couro e uma pedra moldada, mudaram os rumos do mundo. Hoje, quando olhamos para trás, não vemos apenas um objeto arqueológico, mas a lembrança de uma era em que a simplicidade escondia complexidade e em que a pedra se tornou bala, a mão se tornou máquina e a funda se transformou na verdadeira metralhadora da era cristã. E se essa história nos ensina algo, é que nunca devemos julgar uma arma pelo tamanho ou pela aparência, pois aquilo que parece pequeno pode carregar em si o poder de alterar civilizações inteiras. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho na história e quer continuar explorando os segredos escondidos do passado, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Qual outra arma esquecida da história você gostaria de ver revelada por aqui? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.